Fala galera, vamos um pouquinho de série de televisão, ou minissérie para ser mais exato. Stateless, da Netflix, traduzida erroneamente por Estado Zero, é uma série que eu quero recomendar para você e falar um pouquinho dela aqui com vocês hoje. Eu sou o Marcos Vinícius, comentarista e cronista aqui no canal. E esse vídeo vai para minha série Vi a Vida nos Filmes. Essa minissérie eu achei tremenda. Ela possui uma história muito interessante, inspirada levemente num fato real e que traz discussões sobre um assunto que está em pauta hoje em dia, que é a crise migratória, ou seja, os movimentos de pessoas que saem dos seus países e vão para outros países. Nós mesmos aqui no Brasil enfrentamos recentemente isso, com a onda de refugiados venezuelanos, com pessoas da América Central, pessoas vindo de Angola, e esse é um fenômeno mundial. Sobre o que trata Stateless, eu vou usar o Estado Zero, porque o meu inglês não é muito perfeito, né? Então, Estado Zero, na verdade, o termo significa apátrida, ou seja, aquela pessoa que não tem pátria, aquela pessoa que num determinado momento da sua vida, ela está sem uma pátria para chamar de sua. É sobre isso que Estado Zero trata. Ela conta a história de diversos refugiados vindos de diversos lugares do mundo. Eles chegam de barco à Austrália e ali são recebidos por um departamento interno que cuida de migrantes, de pessoas que são refugiadas. Para começo de conversa, esses apátridas, eles recebem um número, é B003, é o número, o código do barco onde ele veio e a sua numeração, conforme ele vai entrando no país. Esse serviço de recepção dos refugiados é um serviço real e ele é um misto de funcionários do governo australiano com pessoas do serviço privado, trabalhadores terceirizados do serviço privado. E é aí que começa toda a confusão, todo o conflito. A minissérie Estado Zero tem como uma das produtoras a famosa e grande atriz Cate Blanchett e parte da história real, inspirada numa história real, de uma mulher chamada Cornélia Hall. Cornélia Hall é uma alemã com visto permanente já como cidadã australiana. O equivalente lá a alguém que consegue o green card lá nos Estados Unidos ou alguém aqui no Brasil que recebe cidadania brasileira. Ela já era uma pessoa já com essas características e por uma série de situações da sua vida pessoal, inclusive questões de doenças mentais, ela foi detida na rua, detida num determinado lugar e confundida com uma imigrante ilegal. E ela ficou presa num centro de detenção para imigrantes ilegais por quase um ano, sem que se fosse decidido quem era aquela pessoa. O que um abalo na estrutura desse departamento de controle dos imigrantes ilegais, que obrigou, inclusive, o departamento lá na Austrália a mudar algumas das suas práticas, porque se tornou impensável que uma nacional, ali, uma pessoa da pátria mesmo, viesse a se tornar detenta naquele lugar. Na minissérie, Cornélia Hall vira Sofia, ou Sophie, e é interpretada pela atriz que protagonizou na série The Handmaid's Tale, né, o Conto da Aia, a Serena Joy. Eu vou ler aqui o nome da atriz, que o nome dela é um pouco difícil de ser pronunciado. É a Yvonne Strahovski. Essa atriz, ela interpreta então essa Sophie, que é uma aeromoça com problemas emocionais graves, ocasionados por causa da pressão que ela sofre na vida, e ela acaba se envolvendo com uma espécie de culto de autoajuda. E devido a um acontecimento traumático lá dentro desse culto, ela acaba indo para as ruas, acaba se perdendo, acaba saindo da sua profissão e vai parar lá no centro de detenção, onde ela vive experiências bem difíceis até ser reencontrada por sua família. O que são esses centros de detenção lá na Austrália? São lugares para onde são levados então os refugiados
ou pessoas apátridas, como são chamadas as pessoas sem país, que estão fugindo de estados de guerra, de estados totalitários, que estão fugindo de perseguição política nos seus países e assim vão para a Austrália. Lá elas são colocadas nesses centros que às vezes a gente poderia chamar até de campo de concentração, onde elas são guardadas e então entram com o pedido de asilo na Austrália. Nesses centros elas ficam aguardando que o seu processo venha chegar ao final com a obtenção ou não do visto. Muitas vezes este processo, segundo nos conta a minissérie, pode levar anos. E assim como vimos recentemente nos Estados Unidos, crianças são levadas para esses centros e em algumas situações ficam separadas dos seus pais ou as famílias são divididas, ficando uma parte num lugar, outra parte no outro. Isso é uma das críticas que a minissérie levanta. Paralelamente à história de Sofia, a personagem principal, nós temos a história de Amir. Amir é um dos personagens mais bonitos que eu vi aí na minissérie. É um pai que junta seus recursos para sair do seu país de origem, onde ele, como professor, vem sofrendo perseguições, e levar a esposa e 2 filhas para a Austrália. No meio dessa história toda, ele é enganado, é roubado, mas Amir acaba chegando até lá a Austrália, onde ele reencontra uma das filhas e ambos vão para o centro de detenção. Amir é interpretado por um ator chamado, eu vou olhar a cola de novo, Faisal Bazi. É um ator muito bom e a forma como ele dá vida àquele homem torturado por todos os acontecimentos que fizeram com que ele chegasse até aquele campo de detenção é impressionante. É um excelente trabalho de interpretação. Outro personagem marcante na história é Cam Sanford, um dos guardas do serviço privado que toma conta do campo de detenção dos refugiados. Ele tem muitos conflitos, especialmente com aquilo que é o mais forte na série, que é a forma como o governo australiano e também aquela empresa para a qual ele trabalha, aquela empresa privada, terceirizada, tratam esses refugiados. Todos os motivos de conflito são tratados de forma muito dura, com castigos muito duros, às vezes até com tortura. E isso chamou muito a minha atenção de pensar que isso é possível num país avançado como a Austrália. Porém, ao final da apresentação da minissérie, é comunicado para a gente, é mostrado ali que sim, toda a estrutura do departamento que cuida dos imigrantes ilegais que entram na Austrália vem sendo discutida desde a história da Cornélia Hall, onde foram descobertos diversos problemas nos campos de detenção. Inclusive, o campo de detenção que inspirou a série foi fechado para ser reaberto com nova estrutura, com novas condições para essas pessoas que já saem das suas terras, dos seus países, onde perderam tudo. Eu quero destacar nessa história, então, a profunda busca de todos os personagens de um sentido. Todos eles estão buscando um sentido para as suas vidas. Ter uma oportunidade, poder viver uma vida diferente daquela que eles estavam vivendo. Meus destaques nessa série são Dominic West. Dominic West, que eu não falei até agora, Dominic West faz o líder da tal seita de autoajuda que Sophie busca. E ele encarna muito bem a figura de um líder abusivo. Chega a incomodar a forma como ele se apresenta ali. Cate Blanchett faz a esposa dele na minissérie. Não há uma grande relevância no seu papel, porém há um aspecto interessante que é o fato de Cate Blanchett, como a esposa do Gordon, ela finge que não sabe o que está acontecendo ali dentro do culto de autoajuda. E me surpreendeu o fortão que trabalhou já na série Spartacus, Jay Courtney, que faz o Cam Sanford, um dos guardas. Ele consegue interpretar. Normalmente a gente tem implicância com esses atores que são só fortões, né? Ele consegue uma interpretação muito boa, muito interessante, demonstrando todo o conflito que ele passa a carregar. Quero destacar também, e aí eu vou ter que ler de novo o nome dela,
a atriz Asher Keddy. Asher Keddy faz o papel de Claire Kovitz, vem a ser a nova diretora do centro, que chega ali quando há um conflito estabelecido através de manifestações que alguns daqueles migrantes estavam fazendo para chamar a atenção do mundo externo. Ela chega lá determinada a obedecer o que o Estado determina e acaba no final tendo os seus conflitos pessoais revelados. A mensagem e lição que fica para nós, e é essa mensagem que eu gostaria que você prestasse atenção ao final, é que, como muitas vezes uma pessoa é capaz de anular a si mesmo para obedecer a ordem que vem de cima. Isso é muito forte na série, e isso é demonstrado ali através de todos aqueles funcionários, o Ken, como a Claire e os outros guardas, e em especial o gerente operacional ali, o Brian, né? Presta atenção nesse personagem, você vai gostar, que é tipo um chefe dos guardas. Então fica a dica aí, uma série para a gente repensar a nossa xenofobia, uma série para a gente repensar o nosso preconceito com relação a estrangeiros, uma série para a gente repensar a forma como pessoas detidas, não são presos, detidos, são tratados, e essa é uma realidade que existe no Brasil também, a forma como são tratadas pessoas que têm sonhos. Fica aí essa dica aqui da playlist Via Vida nos Filmes, Stateless, Estado Zero, uma minissérie muito interessante, está na Netflix, vai lá, corre lá, assiste e repensa algumas das suas atitudes. Então, um forte abraço e aguarde aí que a gente vai trazer na próxima semana uma outra dica de programa aí para você dar uma olhada lá nos serviços de streaming, tá? Fique bem, se cuida, se precisar sair, usa sua máscara. Nos vemos no próximo Via Vida nos Filmes. Tchau.